Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informe e Ação. Para formar por em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, a gente está em ritmo de Copa também. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos, Brasil! Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra no @SanclerBernardes e juntos você nos encontra no podcast, também lá no Instagram, no @UTI Informe e Ação, no YouTube e no Spotify. Procure a sua plataforma de preferência. O importante é você nos acompanhar, ouvir os nossos episódios, torcer pela gente e torcer também pela seleção brasileira de futebol nesta Copa do Mundo. Estamos aqui para um episódio onde a gente vai pegar o gancho da Copa do Mundo agora, né? E a gente vai discutir um negócio que eu não sei você, Débora. Eu já vou falar sobre qual é o meu envolvimento com a Copa do Mundo, mas eu fico olhando a Copa do Mundo, vendo jogos e etc. E, caramba, como tem coisa que correlaciona a UTI com a Copa do Mundo, com as seleções, com tudo isso, né? Então, o nosso episódio hoje é sobre UTI, Copa do Mundo, equipe faz a diferença. E falando em equipe, nós, UTI Informe e Ação, somos uma seleção também, a gente tem a nossa equipe. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da nossa equipe, lá no Instagram você fica sabendo sobre tudo que a gente faz, e tem o nosso grupo seleto, diríamos que são os convocados titulares, né, que são dos apoiadores que confiam no nosso trabalho e estão junto com a gente nessa equipe, nessa seleção aí, para a gente continuar desenvolvendo o que o podcast tem como propósito. Então, entra lá e conheça um pouquinho mais da nossa campanha de apoiadores. Bom. E aí, Débora, qual é o envolvimento aí? Aqui eu fico tenso com a Copa. Diga lá, diga. Não, aqui também a gente gosta, a gente assiste tudo, todos os jogos que tem aí o horário, né, que bate. Mas sabe o que eu ia falar? Que uma coisa que eu gosto muito é de ficar vendo as notícias, assim, e essas, tipo assim, histórias da Copa, né, aí a história de não sei quem, jogador, a história da torcida, eu acho isso muito legal, assim, porque é isso que você falou, né, assim, lógico, a gente tá torcendo, né, mas dá para ampliar repertório, né, dá para aprender um monte de coisa, a gente que tem filho, dá para ensinar muita coisa, né, dá para se divertir, mas também dá para trazer para um aprendizado, né? Então é muito válido, eu acho, né? E eu vou compartilhar uma lembrança que eu tenho de Copa, depois se você quiser compartilhar alguma sua, mas você sabe que teve um ano, foi 94, se eu não estiver enganada, né? Que eu confundo as datas das Copas, mas 94 o Brasil ganhou, né? Foi. Não, então foi outro. Enfim, teve um ano aí que a final da Copa caiu bem no meu aniversário. Eu faço aniversário dia 12 de julho. Eu era pequena, estava na escola, e aí a final caiu bem no meu aniversário. E aí a minha mãe falou, vamos fazer uma festa, então você chama seus amigos, todo mundo, a gente assiste a final e comemora seu aniversário. E aí, nossa, eu tenho uma lembrança, assim, porque foi na casa da minha avó, e aí tem uma janelona, assim, que abre, e a gente abriu todo mundo lá na sala assistindo, e no fim o Brasil perdeu a final, sabe? Perdeu. Eu acabei de ver que foi 98, Brasil e França. Obrigada. Foi 3-0 para a França. Nossa, e aí foi horrível, assim, porque acabou o aniversário, né? Porque todo mundo ficou mal, o pessoal gostava muito, né? Eu lembro de uma amiga que chorava. Pois é, foi marcante essa, porque foi meu aniversário. O meu aniversário é dia 24 agora de junho, né? Então, esse episódio está aí no ar hoje, ele é amanhã. E aí, também, por ser nessa data, geralmente caem jogos do Brasil, né? Então, amanhã vai ter Brasil e Escócia, meu aniversário. Eu lembro que em 94 teve Brasil e Camarões, foi no dia do meu aniversário também, o Brasil ganhou 3-0. Mas também tem uma lembrança ruim. Em 1990, o Brasil foi para a oitava de final e jogou contra a Argentina, na Copa de 90. E foi no dia 24 de junho, dia do meu aniversário. E aí o Brasil perdeu de 1-0, um gol do Canide, e foi eliminado da Copa pela Argentina. E eu lembro que eu fui na casa de um amigo do meu pai, a gente foi lá para assistir, fazer um bolo, comemorar e tal. E era uma casa que ficava do lado da embaixada da Argentina. Então eu lembro dos gritos, da comemoração do pessoal da Argentina, e eu todo triste, porque era meu aniversário e o Brasil tinha perdido, né? Então, quem faz aniversário nessa época corre esse tipo de risco, né? De ter lição, não faça sua festa nesse dia. Positivamente ou negativamente. Melhor 94, separar. Aniversário do meu pai foi no dia da final da Copa. Que o Brasil foi campeão. Aí, é muito legal. Mas também se acontece com você aí
Exatamente. Mas é isso, né? Acho que tem vários aprendizados, e aí acho que a ideia desse episódio é a gente discutir um pouco sobre isso, assim, né? Porque chega essa época de Copa, por exemplo, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, no treinador, né? Todo mundo dando palpite, todo mundo reclama, e se ele faz A, reclama, se ele faz B, reclama, né? E parece que nada dá certo, né? E que nada tá Bota bom. fulano, aí bota o Endrick, aí bota o Endrick, é o Endrick que não joga tão bem. Não, mas não era para botar. Como assim? Não era agora. O povo gosta, né? E eu acho que tem total relação, sim, né? A Copa, como uma seleção joga, o que faz uma seleção ganhar, essas histórias interessantes que você falou. Eu acho que, pensando no desempenho de uma seleção, né, na Copa do Mundo, eu acho que é muito claro que quem ganha a Copa não é um jogador, não é um técnico, quem ganha a Copa é uma equipe. E acho que é isso que a gente vai transcorrer aqui. E a gente transfere isso para a UTI. Não adianta você falar assim, é tipo você dizer assim, quem ganha a Copa? Foi o Messi que ganhou a Copa passada? Não, é um jeito de falar, o Messi ganhou a Copa, mas o Messi tinha um timão jogando com ele. Quem ganhou a Copa de 94 foi o Romário. O Romário fez muito, mas tinha um timão jogando com ele. Em 2002, o Ronaldo, absurdo, mas ele tinha um Rivaldo, ele tinha outros jogadores. Então, um jogador só nunca consegue ganhar uma Copa. Se fosse assim, a gente teria aí Portugal seria campeão, por causa do Cristiano Ronaldo, né? E vários outros exemplos. Então, E eu acho até, que isso tem só muito. te cortando, eu falo muito isso pro meu filho, né? Até esse outro lado, né? Que, poxa, você vê o Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores do mundo, e ele nunca conseguiu ganhar uma Copa, Nunca né? conseguiu, Justamente exato. por causa disso, né? Porque não adianta você ser o melhor do mundo se você não tem, ou você não tem equipe, ou você vê alguns outros, né? Mas que são de equipes muito menores, assim, né? E que não tem estrutura, por exemplo, né? Então é isso, você Exato. precisa de um time. E você pode morrer de ter uma pessoa muito boa, se você não tem o resto, você não consegue, ou você fica muito É. limitado, né? Nos comentaristas que nos tornamos na época da Copa do Mundo, a gente fala que tal jogador, né? Eu fico aqui em casa, tem um mês que está tocando aquela música, em 58 foi o Pelé, em 62 foi o Mané, né? Aí 7-0 já se entende como equipe, foi o esquadrão. 94 Romário, 2002 Fenômeno. Não foram eles sozinhos que ganharam, sempre tem uma equipe por trás. E aí isso a gente transporta para a UTI assim, você pode ser o melhor ou a melhor fisioterapeuta que existe. Você pode ser o melhor profissional que exista. Se você tiver numa UTI, que a equipe não sabe trabalhar, que a equipe não se comunica, que a equipe não se respeita, que um não trabalha pelo outro em prol do paciente, que no caso de uma seleção é em prol da vitória, eu sinto muito. Tudo que você fizer vai passar batido. Talvez eu fale, nossa, é um ótimo profissional, mas no final das contas o resultado é o mesmo. Você não ganha o jogo, o paciente não melhora. Você não consegue alta com qualidade, você não consegue evoluir a parte de reabilitação, tirar da VM, nada disso, né? Eu não sei se tem essa impressão, mas eu já passei por equipes onde, assim, tem uma pessoa muito boa, né? Tem um profissional, uma profissional dentro da UTI que se destaca, mas quando você vai olhar e analisar, talvez aquela pessoa tenha uma habilidade de mostrar conhecimentos de uma forma diferente, ou de executar alguma outra intervenção, mas no final das contas, o que dava a liga era o trabalho da equipe. É porque eu vejo assim, né, agora fazendo um paralelo, né, com um pouco da evidência, né, e um pouco do que a gente vem construindo na fisioterapia dentro da UTI, né, é que eu acho que a gente vem de um lugar onde a gente, dentro da UTI, né, vou usar essa expressão, mas a gente olhava só para o jogo, né, a gente não olhava para o campeonato, né. Tanto é que a gente tinha, né, muitos problemas, né, de síndrome pós-terapia intensiva, ainda temos, né? Aqueles problemas do tipo, hoje meu paciente andou amanhã, ontem, no outro dia ele não andou, né? Porque a gente vivia só como se fosse um jogo. E eu acho que o que a gente tem E não importava, acontecido. né, do que vinha depois. Exatamente. E o que tem acontecido, eu acho, agora, em muitos lugares, com as diversas evidências, né, que surgiram, né, dos resultados ruins, de quando a gente não tem continuidade, as evidências muito boas de quando você tem um plano terapêutico, né, a gente fala muito isso aqui, né, não é a mobilização precoce em si, né, mas é a mobilização precoce, feita de forma progressiva, sistematizada, continuada, né?
Então, quando a gente foi vendo nutrição, interrupção de sedação e outras coisas de outras equipes também. Exatamente. Então, quando a gente foi vendo, né, esse contexto todo, a gente foi entendendo de que não adianta um atendimento, né? Não adianta uma equipe, até, né, aquela famosa de tipo, no meu plantão a equipe é boa, no plantão seguinte não, né? A gente foi entendendo que é isso. Quando o paciente entra na UTI, é um campeonato, né? Não é um jogo que ele vai disputar. Então a gente precisa ganhar vários jogos, né? E aí a equipe precisa andar sempre, né, nesse caminho para a gente conseguir um resultado bom. Né? Então é isso, não adianta você ter um jogador só, porque em algum momento, né, ele vai cansar, no sentido de aquela expertise ele não tem, né? Ou aquele cuidado ele não consegue fazer. O adversário precisa de uma outra estratégia, né, para ser vencido. Exatamente, e é um planejamento, assim, né? Eu vejo, nessa época eu não, né, eu entendo um pouco de futebol, mas não muito, mas aí você vê, né, todo mundo falando, é melhor ficar em tal lugar, porque aí você vai pegar o outro, né? Ontem, não tem a ver com Copa, mas ontem tá tendo a Liga Mundial de Vôlei, né? Eu tava assistindo as meninas que jogaram ontem com a Alemanha e acabaram perdendo. E aí o narrador falava isso, falava assim, poxa, essa derrota não estava no planejamento, né? Porque são vários jogos, né? Agora o próximo é no Japão, e ele falava, essa derrota não estava no planejamento, ou seja, né, existe um planejamento contando com todos os jogos, né? E aí hoje é assim que a gente enxerga o paciente dentro da UTI, né? Existe um planejamento contando com tudo. Olha, muito provavelmente ele vai entrar em diálise, olha, tira essa sedação logo, porque senão ele vai desenvolver a fraqueza, né? Então, todo esse né, não tem aqueles mini campinho assim que o treinador fica pondo que faz a os tática, jogadores, né? assim, para fazer a tática. Exatamente. Não, isso aí é tão interessante e tem tão a ver com a Copa do Mundo. Se você for pensar, por exemplo, você falou, né? Eu tenho uma equipe boa, mas no outro dia a equipe não é tão boa na UTI. Não adianta, porque o seu paciente vai estar internado nos 2 dias na UTI. Você tem que dar continuidade. A gente tem isso. Você tem um jogador bom, um jogador. Vou dar um exemplo: o Casemiro. O Casemiro, no primeiro jogo, tomou um cartão amarelo. Aí ele jogou o segundo, jogou bem, o primeiro jogou mal, o segundo ele jogou bem, vai jogar de novo contra a Escócia. Agora vai zerar, mas dependendo da fase que fosse, se ele tomasse um novo cartão, ele ia ser suspenso. Aí você não pode tirar esse cara com medo de tomar cartão, porque ele é crucial para que o time renda. Então você tem que ter alguém à altura, ou alguém que saiba dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito, porque tem uma chance muito grande dele e de outros não poderem estar no próximo jogo. Aconteceu com o Rafinha, que teve uma lesão, aconteceu com o Wesley, que foi cortado antes. Então é muito comum que a gente tenha as referências, mas que a gente tenha peças, e não necessariamente que precisam ser iguais. Isso é uma coisa que eu acho legal. Eu não preciso ter outro Casemiro, eu não preciso ter outro Rafinha. Eu preciso ter outra pessoa que saiba marcar e que tente respeitar o planejamento que o técnico faz para o time. E a mesma coisa. Então, eu posso ser um profissional que adora deambulação, que adora tirar os pacientes do leito. Eu não preciso que todo mundo faça exatamente a mesma coisa que eu. Mas se no plano terapêutico do paciente a meta for a progressão até atingir a deambulação livre e independente, todo mundo que vier a cada plantão na sequência tem que manter aquela meta e fazer estratégias para que eles possam alcançar aquela meta. Então, eu acho que isso conversa diretamente com o que a gente faz. A gente tem que ter uma equipe, e aí eu, como torcedor de futebol, eu critico isso, mas vai ficar poupando o cara, bota o cara para jogar, mas tem um planejamento da hora certa das intervenções, de quem faz a intervenção. Isso tem que ser respeitado, e é esse conjunto que traz para a gente a chance maior de sucesso. Isso a gente não tem dúvidas no futebol. A gente pode querer que o jogador jogue todos os jogos muito bem, mas não é assim que funciona. O jogador cansa, a gente cansa na UTI, não é todo dia que você pode dar um plantão, você tem a sua folga, você tem a sua troca, você tem intercorrências. Você falou, né, eu te interrompi, falei sobre o estilo de jogo, né? Às vezes você está no plantão, você tem uma meta super determinada para fazer de reabilitação, você tem uma intercorrência ventilatória, você não consegue fazer aquela meta. Às vezes você programou jogar de um jeito, e aí tem uma história que falavam para o Garrincha, na época que o Garrincha jogava. Garrincha, a jogada é assim, você entra, vai pela direita, cruza, a gente entra de cabeça e faz o gol. Então, você já conversou com outro time lá para avisar isso? Porque eles também têm o planejamento deles, né? Então, assim,
se você não tiver possibilidade de entender que as coisas são dinâmicas e se ajustar com a tua equipe, talvez na hora que você pensou em ir para a direita para cruzar, que é o que você treinou a semana inteira, está muito marcado, o cara da esquerda tem que pensar em entrar em ação e assumir a responsabilidade para ele. Então, não é só um jogador que ganha, a gente tem jogadores excelentes no Brasil, Vinícius Júnior, a gente tem Paquetá, mas no final das contas, sozinho, nenhum deles ganha. Ele não ganha nem em conjunto, né, que ele é sozinho. Não, eu ia comentar que no fim é sobre você ter uma meta, né? Porque é isso, igual você brincou do Garrincha, né? Mas no fim todo mundo sabia que precisava fazer o gol, né? Então, se na hora o cruzamento, a outra equipe, né, atrapalhou, treinou para, enfim, intervir na jogada, como a meta em comum é fazer o gol do grupo, eles vão buscar um dinamismo ali para sair dali e fazer o gol. Então, é isso que a gente bate muito na tecla também, né? A equipe inteira precisa estar ciente de qual é a meta funcional, física para aquele paciente, né? Porque é responsabilidade nossa, né? A gente traça essas metas e sim, eu acho que é a gente que tem que traçar, né? Porque a gente tem a capacidade de avaliar fisicamente esses pacientes, né? De determinar o caminho pelo qual a gente vai alcançar as metas, né? Então, acho que a gente, como fisioterapeuta, traça essas metas, mas se ela não estiver compartilhada com o resto da equipe, e, né, não tiver todo mundo ciente, é isso, a hora que a gente tiver ali uma intercorrência, né, do adversário, né, se as coisas saírem daquela forma, talvez a gente se veja sozinho ali, sem conseguir chegar, né, no nosso objetivo. Agora, se toda a equipe tem clareza disso, todo mundo vai se mexer ali para efetivamente dar certo aquilo que a gente estava pensando, né? E eu ia comentar também que outra coisa que rapidão, só completar isso, tem um quê de doação também, né? Porque, assim, você talvez não é a pessoa que vai... Vou dar um exemplo bem, assim, do nosso dia a dia. Às vezes, o pessoal da enfermagem não é a pessoa que vai estar caminhando com o paciente na hora que ele encontra a família na porta da UTI, mas tem que se doar para que isso aconteça e vice-versa. A gente também faz várias doações que outras pessoas têm os momentos, né, de brilho dentro do que a pessoa faz. E na seleção também é assim. O jogador, às vezes, ele se mata de correr sem pegar na bola, e aí o outro faz o gol e fala, esse cara é o melhor que tem na seleção. Não, mas essa pessoa aqui também está se matando. Eu vi uma matéria que os que mais correram no jogo contra o Haiti foi o Casimiro, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, são todos de defesa. Então, assim, esse pessoal que correu muito, a gente fala do Vinícius Júnior que fez gol, do Matheus Cunha que fez gol, mas teve uma galera correndo e marcando loucamente para que aquilo ali pudesse acontecer. Então, também tem isso de doação. Não, exatamente. E é isso, de novo, né? É sobre fazer acontecer, né? Então, assim, às vezes é isso que você falou, assim, não sou eu de manhã que vou estubar o paciente, por exemplo, vai ser a pessoa da tarde, mas eu que dei esse suporte fazendo, sei lá, o desmame, brigando para tirar a sedação, né, e tá tudo bem se não fui eu que estubei, né, eu não deixo de não ter mérito, né, nas coisas por conta disso. De novo, né, esse olhar de equipe é que dá essa tranquilidade e essa não necessidade de ter os méritos de forma individual, né? Mas ter isso de uma maneira coletiva, do tipo, né, eu talvez não fiz X coisa, mas eu colaborei para tal coisa acontecer. E ficar feliz genuinamente quando a estubação, por exemplo, acontece e dá certo, né? Exatamente, porque senão, por muitas vezes eu acho que essa falta de olhar de equipe, né, a gente tem um episódio aqui, né, que a gente trouxe, como que era? Se foi deixado para trás ou se foi adequação do plantão, né? Ou continuidade. Isso. Ou continuidade, né? Então, esse olhar de equipe, de falar, né, tá tudo bem eu continuar alguma coisa que a pessoa estava fazendo, né, ou a pessoa mudar a tática que ela escolheu, ele só vem, a intervenção que ela escolheu, ela só vem a partir do momento que eu entendo que a gente é uma equipe e que o foco é o paciente, né, o foco é fazer o gol, o foco é entregar o paciente da melhor forma possível, né? Aí eu consigo deixar essa
individualidade, né, que seria aquele paciente que a gente fica, toca a bola, né, carregou a bola até não dá mais e perdeu o gol, né, e o outro lá livre. Toca que é mais seguro de eu fazer esse gol do que você continuar para fazer sozinho. Exato, aquele na cara do gol, né, podia o gol livre para ele e o outro não tocou, né. Então acho que é um pouco disso. Acho que a gente tem melhorado, eu ainda vejo bastante dificuldade, mas acho que a gente tem melhorado, né. E a outra coisa que eu ia falar, que eu fiquei pensando, né, a gente estava falando dessa história de tática, né, de como se desenha a tática, né. A gente comentou que a gente deu de dica o seriado, né, da Copa de 70, que está no Netflix, Foi. né? E é muito legal de assistir, porque a gente vê esses bastidores, né? Até tinha o outro técnico, que eu não lembro o nome dele, o primeiro lá, que depois deixou de ser técnico, né? Ele falava, entra lá e joga, né? Vocês sabem jogar, entra lá e joga. Né? Aí quando vem o Zagallo, ele já não, né? Ele quer fazer toda o Saldanha antes, não era? O Saldanha, a tática e tal. Mas o que eu ia falar é que eu acho que é interessante a gente pensar também que quando a gente está vê um campeonato desse, né, você se prepara para jogar com aquela equipe, com a individualidade daquela equipe, né? Então, essa equipe tem pessoas mais altas, né? Que jogo que foi que eu vi esses dias? Acho que era da Noruega. Tipo, só tinha gente alta naquele time. 90 é o mais baixo do time. Né? Então você estuda aquele adversário e fala, não, ó, por mais que a gente goste de jogada alta, talvez esse time a gente tenha que mudar, né? E acho que isso é outra coisa que a gente vem entendendo dentro da literatura científica também, é que a gente precisa entender e ter clareza de contra quem a gente está lutando ali na UTI para aquele paciente, né? Então, assim, as características não do também do paciente, mas assim, do que afeta aquele paciente especificamente, né? Então, é um paciente com síndrome de desconforto respiratório, não, é um paciente pós-cirúrgico, né? Não, esse paciente tem, a gente fala aqui sempre, né, tem mais risco, tem menos risco por causa disso, essa seleção, né, é mais difícil de passar por causa disso, e aí a gente conseguir traçar uma estratégia em cada momento ou para cada paciente diferente, a partir daquilo que a gente está enxergando, que a gente vai ter que entrar em campo, né? Então, acho que isso é uma coisa que a literatura tem avançado muito também, e falado, e que a gente como equipe também tem que entender, né? Para um paciente a gente precisa fazer de um jeito, para outro paciente a gente precisa fazer de outro, não tem jeito, né? Eu acho que isso tem a ver com duas coisas. Uma que você colocou, que é o que os times fazem, eles estudam, né? Então, esse time alto eu vou jogar bola rasteira. O time rápido eu vou marcar em cima para não deixar o time correr. E aí vem do nosso estudo, eu preciso saber que o imobilismo gera tal prejuízo, que a sedação em excesso faz isso, que o exercício subprescrito ele não melhora condicionamento, força e progressão. Aí vem do estudo. E a outra coisa que os jogadores fazem que é entender a dinâmica do jogo. Você tem o treinamento, mas você tem a dinâmica do jogo. Então, às vezes você treina para um jogo, chega lá, o outro time sai mais com a bola. Então, você precisa recuar sua marcação. E aí, cabe ao técnico, que aí, no caso, a gente está falando do líder, né, daquela equipe, para aquele processo. No nosso caso, na maioria das vezes, somos nós mesmos que somos os líderes, né, os técnicos no momento. Então, cabe a gente assumir e falar, ó, o negócio tá virando. Então, eu achei que esse paciente ia estar mais acordado hoje, mas ele não está. Ou então, eu estava programando acordar esse paciente daqui a 3 dias, ele já despertou hoje, então vamos começar a progredir. Então, tem uma coisa que é dinâmica nos times e no jogo, que acontece também. Tem o gás dos jogadores, né? O Brasil contra o Haiti começou 3-0. Ao segundo tempo, o time dá aquela assim, as coisas estão indo bem, eu não preciso me expor, eu não preciso correr riscos. Então, às vezes, você está indo, nosso paciente está melhorando, passei para suporte, não sei o quê, agora deixa ele tranquilo ali, deixa ele tomar o banho dele, depois eu faço o teste de respiração espontânea, eu não preciso sair correndo para estubar, porque eu já entendi qual vai ser a dinâmica do meu paciente, eu já entendi que o jogo estava ganho, eu podia fazer testes e não necessariamente fazer 10-0, não ia mudar nada fazer 10-0, 3-0. Então, essa dinâmica que acontece no dia a dia, o jogo é dinâmico, o paciente é dinâmico, é super importante. E essa, se você, a gente fez um episódio recente, né, sobre predição, a gente tem feito falando muito sobre isso aqui, né, Débora?
fatores de risco, predição, você identificar quem são os potenciais pacientes respondedores ou não às intervenções, que tem mais chance de pior ou não, isso é um papel do técnico que olha ali dos jogadores. Então, o jogador pegou a bola, o Vinícius Júnior, o papel dele é correr na ponta esquerda e entrar. Ele viu que o marcador está muito aberto, ele não consegue, ele passa a jogar pelo meio. Então, você olhar isso permite que você trace a melhor estratégia na hora. Mas é óbvio que tem um planejamento, tem tudo por trás, tem o estudo, tem os protocolos. Eu acho que quando a gente fala de planejamento, os rounds são como se fosse um treino, né? Você junta todo mundo e fala, como é que a gente vai fazer? Você faz isso, você faz aquilo, você faz isso, eu faço isso, assim que possível. É a mesma coisa que a pranchetinha do técnico falando qual é o esquema tático. Você joga aqui e tal, não sei o quê. E ajuda a gente não ter uma inversão de valores. Eu não posso pegar e falar assim, o Rafinha machucou. Eu vou pegar sei lá, o Alexandro e botar no lugar do Rafinha. O Alexandre é canhoto, mais velho, corre menos, joga pela esquerda. O Rafinha é novo, ponta direita, corre. Se eu botar ele aqui, as coisas não vão dar certo. Então, também tem esse papel quando você faz esse plano terapêutico, quando você determina as metas, quem é a atribuição de quem fazer tal coisa, você determina e aproveita o melhor que cada um tem também. Né? Isso era outra coisa que eu ia falar, né? Acho que entender a qualidade de cada um e as dificuldades de cada um, eu acho que também é importante, né? Eu estava conversando esses dias com alguém lá na UTI, né? De falar, gente, não adianta achar que todo mundo consegue fazer as mesmas coisas, tem as mesmas facilidades, né? Trabalhar em equipe, tudo, né? Todo mundo é bom em tudo. Trabalhar em equipe é ter essa clareza, né? De falar assim, olha, agora talvez seja melhor eu chamar tal pessoa, agora talvez é melhor eu trocar ideia com essa pessoa, porque ela tem mais esse quê de tal coisa, né? De fazer assim ou de fazer assado, né? E mesmo dentro de nós, fisioterapeutas, né? Tava falando esses dias para as meninas, gente, por mais que eu queira, assim, eu vou no ultrassom e eu ponho a mão, não é uma coisa que é fácil para mim, sabe? E tá tudo bem, tem uma menina lá que faz perfeitamente na minha UTI, então, assim, de novo, não que eu não vou me esforçar, ela, não vou aprender, mas eu vou aproveitar mais ela, exatamente, né? Do mesmo jeito que eu tenho facilidade, né, para conseguir manipular os pacientes ali no leito, colocar em pé e tudo mais, e que por muitas vezes eu falo, não, gente, deixa que essa parte eu consigo fazer melhor, né? Então, acho que ter essa coisa de também entender que a equipe é diversa, né? E isso também cabe para soft skills, né, Sancler, que ela é diversa, não dá para eu falar com todo mundo do mesmo jeito, no mesmo tom, né, na mesma brincadeira, né, as pessoas são diferentes, né, e eu ter essa capacidade de jogar com pessoas diferentes, também é extremamente importante, né, isso que faz também um time coeso, né, então acho que esse ponto também é fundamental. Às vezes você está jogando bola, você está lá na seleção, a pessoa errou um passe, tem um jogador que precisa de um grito, e tem um jogador que precisa de uma conversa, e tem um jogador que precisa só de uma sinalização. Então, depende um pouco, né? Eu vi duas coisas interessantes. No amistoso do Brasil, que o Brasil tomou um gol, aí o Casemiro pergunta para o Marquinhos, fui eu que errei? Como se diz assim, vamos discutir aqui, descobrir onde é que foi o erro, né? E, na verdade, todo mundo errou, e etc. E aí, outra coisa que no último jogo agora eu vi o Gabriel Magalhães reclamando com o Vinícius Júnior depois. Falou, pô, você me dá uma bola ali, aí você vai para o outro lado, aí o Vinícius Júnior, em vez de falar, realmente eu mudei. Não, é porque quando eu fizer assim, é que eu vou inverter e tal. Pô, não dá para você descobrir o que a outra pessoa faz, né? Então, aí para conversar sobre o erro deu certo, para o outro não deu, ele ficou justificando uma coisa que era injustificável, de falar, pô, realmente eu mudei, na próxima eu não mudo, eu aviso quando eu for mudar. Então, cada um tem que ter uma maneira de fazer parte, de ser cobrado e de poder exercer o seu papel ali com liberdade, né? Essa autonomia, eu acho, inclusive, uma das coisas que falta muito no futebol, inclusive na seleção, sabe, Débora? É tipo assim, você é bom de drible, vá para cima, drible, respeite o momento, toque a bola, não seja fominha, mas faça isso, porque isso é bom, mas dentro do limite. E na UTI também, você é bom disso, faça mais isso. Às vezes, é uma troca que quem tem sintonia no plantão sabe disso, que você deu o exemplo aí, né, de mobilizar o de ultrassom. Tipo assim,
fica com 3 meus fazendo ultrassom, que eu fico com 3 seu para tirar do leito, porque eu rendo melhor nisso, você rende melhor naquilo. Não é que eu não quero fazer, é aproveitar o que cada um tem de melhor, né? Eu acho que isso é crucial. E o papel do técnico, né, Débora? A gente começou a falar aqui. Toda seleção tem um técnico, toda boa seleção tem alguém para botar o negócio nos eixos. E aí o técnico ele pode colaborar, contribuir de diversas maneiras. Tem técnico que é o esquema tático, tem técnico que é motivacional, tem técnico que é para acalmar os ânimos e gerir conflitos. Quem acompanha futebol sabe que a seleção da Bélgica é um caos internamente. Os caras não se falam, eles são brigados. São brigados, é um caos. De Bruyne, Courtois, os grandes astros da Bélgica não se falam, mas o time dá certo no final das contas. Então, você precisa de alguém também para gerir conflitos, você precisa de alguém para direcionar, para lembrar cada um da sua atribuição. E aí eu queria reforçar o que eu falei agora há pouco antes, que eu acho que na reabilitação, muitas vezes somos nós, fisioterapeutas, que temos esse papel, de ser o Ancelotti do negócio. Fala, olha, vamos jogar assim, a ideia é essa e tal. Também ele escuta todo mundo, um bom técnico, ele escuta, ele não só impõe, né? Falar, você vai jogar aqui, cala a boca e joga aqui, não é bem por aí. Mas escutar, gerir conflitos, talvez seja um dos papéis, uma soft skill bem importante, né, para quem faz esse papel de líder e de coordenador de um processo. E de novo, né, assim, eu acho que existem os líderes formais, né, e cada vez mais, né, as UTIs têm os seus coordenadores, diaristas, enfim, como quiser chamar, né, mas eu acho que também tem, porque se você parar para pensar, tem o técnico ali, mas dentro do campo tem, né, aquelas pessoas que chamam, né, lideram um pouco mais, né, e aí eu acho que isso também é benéfico, assim, né, se a gente parar para pensar, porque sempre tem, é isso que a gente estava falando, às vezes tem aquela pessoa que tem essa liderança gente, eu já li um artigo, né, eu estou mais em congresso do que as outras pessoas e tudo mais, então ela pode trazer... ela pode trazer isso, né, mas aí tem aquela pessoa que é mais velha, que pode falar, né, eu trabalho com as pessoas há muito tempo, peraí que eu resolvo, né, esse problema com a enfermagem, com quem quer que seja. Então, eu acho que, de novo, usar a característica das pessoas, né, e deixar com que as pessoas liderem em alguns momentos com as suas características diferentes, isso também pode ser bem-vindo, né? Exatamente. Isso tem até acontecendo agora no Brasil. O nosso capitão é o Marquinhos. Aí no último jogo o Danilo jogou. O Danilo falou muito mais com a equipe do que o Marquinhos. Então, provavelmente, ele se sentiu à vontade, a experiência que ele tem, a forma de lidar com os outros jogadores, ele tomou um papel de você volta aqui, você faz isso, você faz aquilo. Então, tem o líder formal, mas tem o líder que é líder pela sua habilidade de liderar. E cabe mais de um, sabe, Débora? Tem coisas, não, para falar com o juiz tem que ser o Marquinhos, para responder um negócio tem que ser o coordenador da UTI. Mas na hora que as coisas estão acontecendo, cabe inclusive mais de um líder. E aí é uma mensagem que eu acho importante deixar para o pessoal aqui. Você não precisa ser o chefe formal para que você possa exercer esse tipo de atividade. Não deixe para falar somente quando alguém der o espaço e fale, agora é sua vez de falar. A gente entender, identificar que é o momento e colocar de alguma forma é muito importante para a área da saúde também. Todo mundo tem algo a contribuir. Como você disse, às vezes você leu um negócio, às vezes você fez um curso, às vezes você já praticou isso de uma outra forma e ninguém nem tem ideia que você saiba fazer aquilo. Então, se você está ali quieto e não falar nada, talvez passe desapercebido e a condução vai por um caminho errado. E você tinha muito a contribuir naquele momento. Então, ser líder, eu acho que se todo mundo for um pouquinho, é muito fantástico para uma equipe, para um time, para uma seleção. Eu acho que numa seleção de futebol, todo mundo tem que ser líder. Todo mundo tem que ser líder. Eu vou mudar. Você tem mais alguma coisa para falar? Que eu vou não, fazer não, pode falar sobre isso. Não, eu ia falar para a gente terminar. O que você colocaria aí como time titular para a sua UTI? Não precisa nem ser 11, só alguns. E alguns que ficariam na reserva. Vou te falar algumas coisas que eu pensei. Assim, para mim, tipo, jogador titular na UTI é diminuição de sedação. Para mim, é titular total. Né? Vou falar algumas coisas, assim, pensando em equipamentos, por exemplo, para mim é titular total, alguma coisa do tipo bola ou caneleira, nem às vezes nem para fazer fortalecimento, né, que a gente já discutiu aqui, mas eu gosto dela para várias coisas.
E a outra coisa que eu gosto muito é algum tipo de andador ou barra paralela, assim, para mim também é titular para mim. Agora eu vou te falar o que eu deixaria assim meio que de jogador de reserva, que meio causa que polêmica. Que tá lá na reserva. E que é polêmico, mas, por exemplo, a Eletro, para mim, ela, na minha seleção, ela não é super titular, não. Ela tá ali na reserva, eu acho que tem horas certa para ela jogo para ela, entrar, não é né? Tem um sempre, tem jogo para jogo. ela, tem um adversário específico, mas não necessariamente em todos os jogos ela estaria ali sendo estrela, né? Exatamente. E aí, você tem Não, algumas tem. para. Eu colocaria, ainda vou além, a diminuição da sedação, a interrupção da sedação, eu colocaria ela como o volante, o camisa 5, aquele que marca e dá segurança para o resto do time fazer as coisas. Então, assim, se você tem o futebol moderno hoje, um bom volante garante que o time possa jogar solto e fazer bem o que ele sabe fazer. Então, eu acho que para a gente, fisioterapeuta, a gente precisa dessa pessoa no time, que é a interrupção de sedação. Porque sem ela a gente fica travado, você fica querendo fazer coisas, é como se você fosse o melhor jogador do mundo no ataque sem receber a bola. Não adianta. Então, esse seria titular absoluto e seria nessa posição. Eu colocaria os profissionais que tenham iniciativa em busca da oportunidade, a busca ativa de mobilizar assim que possível, de estudar assim que possível, de identificar risco assim que possível. Para mim, esse seria a base da minha seleção. Porque aí o fazer, eu acho até que ele é menos complexo do que você ter esse tipo de atitude. Do ponto de vista de recursos, eu gosto muito de sustentação de peso parcial. Pode ser um andador, pode ser aqueles elétricos, pode ser guindaste, eu gosto muito disso. E colocaria como revelação mais recente aí o TMI. Eu acho que o TMI ele tem que ter um espaço maior. A gente fala muito da reabilitação de musculatura periférica, e para os pacientes de ventilação mecânica, eu acho que a gente ainda deixa um pouco a desejar. Então, eu colocaria o TMI em uma monitorização constante da força muscular respiratória para jogar de jogador revelação, sabe? Aquele jovem, 18, 19 anos ali, que entra para ser a surpresa do time. Para colocar no banco, deixa eu ver. Eu concordo com você, com a Eletro, mas eu cortaria da lista a mobilização passiva, cortaria mesmo, assim, eu acho Não que, mas convoca. tem uma situação, se tiver, eu acho que a gente consegue resolver com os outros. Aí é a hora que você consegue aproveitar alguém e colocar no buraco. Então, eu cortaria da seleção, assim, sem sombra de dúvidas, não convocaria a mobilização passiva. Deixa eu pensar aqui o que mais. Aí tem um monte de características ruins que um profissional pode ter, que a gente deixaria, mas eu colocaria com certeza no banco de pirraça, igual o Ancelotti com o Endrick, eu colocaria quem não se comunica bem. Colocaria lá e falaria assim, você não entra. Mas a pessoa é muito boa, não me importa. Eu prefiro correr o risco de perder do que ter essa pessoa contaminando e disseminando um clima horrível dentro da minha equipe. Então, para mim, essa pessoa ficaria no banco e de pirraça. Eu vou te falar quem eu colocaria no banco, aquelas pessoas que ainda só olham para o ventilador. Não, aí eu chamo só na hora do ventilador, então, porque eu acho que fica um peso morto ali no time, sabe? Porque a gente sabe que hoje a UTI, você tem de 10 pacientes, você tem, sei lá, metade 3, da sua UTI, se for em ventilação, né? Então você faz o quê, né? Se você só olha para uma coisa. Então, isso é tipo o batedor de pênalti. O cara é um dos 26, ele fica a Copa inteira. Aí na hora que vai para os pênaltis, ele entra aos 46 do segundo tempo só para bater o pênalti. E ainda corre o risco de fazer uma besteira, né? Então, assim, a ventilação mecânica também é muito dinâmica. Boa, esse banco aí tá bom. Esse banco não merece entrar, não. Mas eu acho que a gente tem caminhado bastante assim na literatura, né? Então, por exemplo, se a gente falar em avaliação, né, a gente tem tentado entender quais são as avaliações que devem ser titulares dentro da UTI e quais devem ficar na reserva, né? Porque às vezes eu vejo o pessoal defendendo algumas avaliações, por exemplo, que eu falo, gente, não é avaliação de primeira linha, né, digamos assim, né? Não é avaliação titular de UTI, mas óbvio, dependendo do paciente, se estiver na UTI, talvez ela faça algum sentido, né? Então, acho que a gente tem aprendido. Não é fazer mais é melhor, né? Eu acho que isso é uma convocação. O técnico chama 26, não são 11 iguais. Ele tem 11 e alternativas. Então, ele vai botar aquele que pega a maior parte, que resolve a maior parte dos problemas, de avaliação, por exemplo. Você não pode abrir mão hoje em dia de uma MRC. Não tem como você abrir mão.
né? Mas agora, a escala específica, o teste e tal, ele está no banco. Na hora que você identificar que precisa dele, você coloca ele, teste de velocidade de marcha, teste da ponte, que a gente discutiu aqui, uma alternativa para um momento do paciente. Legal isso aí também. Eu acho que é isso, a gente tem caminhado e tido literatura assim, para discutir isso, né? O que seriam esses 11 que são fundamentais ali, né? Mas o que a gente precisa ter ali no banco, que em algum momento a gente pode precisar tomar mão, né? Enfim, mas a gente tem cada vez mais entendido o que é o básico que vai fazer o gol ali, né? Então, que não pode faltar, né? Que não pode faltar. Se falta, hoje o Brasil tem um problema de criatividade no meio-campo, porque todo time tem que ter alguém com criatividade. Então, o básico precisa ter. Se você não tiver o básico, você vai passar o que o Brasil está passando, uma certa dificuldade. Até você organizar e falar, vamos lá, o básico a gente vai conseguir garantir, seja com A, B, C, né? E eu espero que o Brasil encontre esse caminho. Pois é, eu ia te perguntar isso para a gente terminar. E aí, você acha que vai ou não vai? Eu vou ser bem sincero, eu acho que das Copas que eu acompanhei, essa é uma das que o Brasil teria menos chance, porque eu acho o time muito desencontrado. Eu acho que o time tem sido o oposto do que a gente falou aqui da importância de uma equipe. Eu acho que o time do Brasil é bom, tem jogadores individuais bons, tem um bom técnico, mas ainda não conseguiu fazer isso tudo da Liga. Ainda falta aquele espírito de equipe, essa é a minha opinião. Mas como bom torcedor e amante do futebol, eu achava isso até o dia 13 de junho. A partir do momento que a Copa começou, eu já acho que o Brasil vai ser campeão e eu não quero mais saber das outras, eu quero que a Argentina vá embora cedo, que a França vá chorando para casa e tudo mais. Então, assim, eu diria que até uma semifinal a gente tem uma chance de chegar, mas mais do que isso, é difícil. Chegar numa final é difícil, ganhar então é muito difícil, mas continuo torcendo como se o Brasil fosse o favorito, tá bom? Mas vamos lá, eu vou falar quem eu acho. Eu acho o time da Espanha um time muito forte. Então eu botaria a Espanha como favorita. Eu sinceramente também estou torcendo muito, mas eu não acho que a gente vá para. Eu tô igual no primeiro jogo, né? Que eu até brinquei, coloquei no Instagram. Eu falei, gente, assim, eu tava muito torcendo pro Brasil, mas no fim eu ganhei o bolão, porque o meu resultado não era, entendeu? Então, eu tô nessa, tô muito torcendo pro Brasil, mas eu acho que a gente sinceramente tá eu não assim, apostaria no o bolão, Brasil não. está começando a dar liga, então não sei, vamos ver até onde vai. Tem uma esperança ainda. Muito bom. A gente volta para falar sobre o resultado da Copa nos próximos episódios. Para quem estiver assistindo, esse episódio está indo ao ar um dia antes do jogo do Brasil e Escócia, o terceiro jogo da fase de grupos. O Brasil está praticamente classificado. Veremos, nos próximos episódios a gente reforça aqui. Fica aqui a sugestão, né? A gente falou já do Netflix lá, né? Da Copa de 70, mas também tem a de 94, né? E também me falaram, essa eu não vi, mas me falaram que também tem, não sei se é da Champions ou algum outro seriado, assim, da final de algum desses campeonatos importantes, e o pessoal falou que tá muito legal também de assistir. Então aproveita, né, que é Copa para consumir essas coisas de futebol aí. Netflix tem muito filme sério sobre esportes, muito. Eu assisto vários deles, inclusive. Tem uma série chamada Universidade Last Chance U, Última Chance Universidade. É muito legal, sobre basquete. Tem de basquete e futebol, assistiu de basquete. É muito legal. E todos eles passam por esses pontos que a gente falou de aqui. Muito bom. Tá bom, pessoal, a gente se vê na semana que vem. Então, aproveitem aí os jogos da Copa também para dar risada, curtir, né? Ficar com os amigos, com a família, enfim. E aí a gente se vê nos próximos episódios, tá bom? Obrigado pela companhia. Tchau. Tchau, pessoal.